Olá, hoje vamos trabalhar sobre formação territorial do Brasil. Iniciando, como nós já vimos, sobre o espaço tupi, havia mais de 1 milhão de índios, mais de 100 povos indígenas. Hoje tem uma faixa de 800 mil, até menos do que isso. A formação do território inicia no século XVI, com a ocupação da América Portuguesa, ou seja, quando os portugueses chegam aqui, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, que houve essa divisão. No século XVI, restringia-se a uma parte do litoral. Então, essa área aqui todinha é o litoral, que é a área banhada pelo mar, O mar é essa parte do oceano que fica próximo do continente, ok? Então, toda a exploração, ela se dava aqui, no litoral. Então, ocorreu a intensa exploração do pau-brasil. O povoamento também inicia nessa faixa, porque aqui também começa a produção da cana-de-açúcar, tá? Fixação da população em pequenos núcleos urbanos, que vocês olham aqui esses pontinhos, Esses locais, eles começam a criar algumas vilas, pequenas, e aí que mais tarde vão formar algumas cidades, A partir do crescimento, do surgimento de mais pessoas nesse lugar, ok? No século XVII, introduz-se a pecuária, que eles vão começar a penetrar para dentro do país, O Brasil era só esse pedaço aqui, tá? O Brasil só era esse espaço, e mais tarde ele acabou entrando também para essa outra área que pertencia à Espanha. Mas até mesmo esse pedaço que era o Brasil, ainda não havia a penetração, eles ficavam muito aqui apenas no litoral. Depois eles começam a penetrar para cá, tanto atrás de escravos, como a questão da pecuária, como atrás de metais preciosos. Então, bora lá. Introdução da pecuária no interior, da área que não servia para lavoura, então eles iam e colocavam o gado, que era justamente para alimentação. Bovinos, ocorria o trabalho nos engenhos e para alimentação. Primeiros núcleos de povoamento do interior, caminhos e estradas, como eu acabei de falar, eles acabam entrando, penetrando para dentro do interior do país. Exploração das drogas do sertão, que é aqui nessa área aqui da Amazônia, Eles começam a vir atrás de baunilha, urucu, eles começam a descobrir várias especiarias aqui, por isso que é chamada drogas do sertão, guaraná, entendeu? Todas essas situações aqui. Ocupação da Amazônia, principalmente ao longo dos rios. Então, como os rios dava a facilidade de você poder circular nesses locais aqui, porque aqui era muita floresta e densa, uma floresta fechada, então, pelos rios ocorria a circulação. Olha lá, as bandeiras que passaram a surgir, Algumas foram contratos, outras, deles mesmos que penetravam o país em busca de escravos, como eu falei para vocês, de índios. Mais tarde, quando chegou os negros, também, eles penetravam para ir caçá-los. E a questão de metais preciosos, que se descobriram mais tarde. No século XVIII, ocorre a intensificação da ocupação do interior, que eles já olha aqui o Brasil como já está. Já passaram do tratado, já estão toda por dentro aqui dessa área. Pecuária no sul do território, para cá já. Descoberta de ouro e diamante, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, certo? Olha aqui, isso aqui de amarelo. Quando eles descobrem, aí eles penetram nessas áreas. Surgimento de vilas, porque começa a chegar mais pessoas, tanto para trabalhar como para explorar. E aí começa a formar outras vilas, e depois que surgirem, que virão a ser outras cidades, grandes. Mineração, principal atividade econômica desse período. Transferência da capital para o Rio de Janeiro. Abertura de estradas e caminhos, para eles poderem entrar aqui. Ultrapassagem da linha de Tordesilhas. Então, eles saem daquele espaço que era só o Brasil e penetram para a área que pertencia à Espanha. No século XIX, ocorre a independência em relação a Portugal, O café é a principal atividade econômica. Exploração da borracha na Amazônia. Cultivo de algodão no Nordeste.
vias de acesso ao interior, que começam a se abrir mais estradas e ferrovias para poder explorar e circular a produção que ocorria aqui para dentro do interior do país, certo? Porque aqui tinha a facilidade das embarcações que iam para a Europa, mas para trazer mercadoria daqui de dentro precisa de toda uma infraestrutura de transporte, ok? Olha só. Então, o Brasil, mesmo depois que ele desrespeita, está aqui o Tratado de Tordesilhas, né? Os portugueses penetram para parte da Espanha e acabam obtendo isso por forma da lei do uso capião, que eles brigaram com a Espanha, e tiveram direito, porque eles já estavam um bom tempo explorando isso e a Espanha não tinha ainda tomado conta dessa situação. Então, o Brasil ele entra com o princípio do uti possidetis, que é o princípio do uso capião, que ele já estava aqui tempo aqui nessas terras explorando, então ele acaba pegando para si essas terras. A mesma coisa aconteceu aqui, olha. Isso aqui não era Brasil, isso aqui era de outros países, mas com algumas explorações do povo brasileiro que passam a penetrar para dentro desses países aqui, o Brasil teve que comprar essas partes aqui, mas não foi fácil. Ah, eu entrei, agora o Brasil vai ter que comprar. Não, foi muita discussão, muita briga, para aí sim vir por meio judicial e internacional a compra, né, desses locais aqui que o Brasil indeniza esses países, ok? Aí o Brasil se torna esse país com essa estrutura que ele é hoje, tá? Aí temos aqui o Brasil como está agora, o atual. No século XX e século XXI, né, essa transformação, inicia a industrialização baseada na infraestrutura e no capital. Quem foi que teve o dinheiro para investir? Eram os cafeicultores, que tinham um acúmulo de dinheiro com a agricultura do café, e com isso eles passam a investir na indústria. Mão de obra abundante devido ao êxodo rural, né, a saída do homem do interior para a cidade, para trabalhar, porque começa a surgir as indústrias, a necessidade de trabalhadores na indústria, e aí eles veem a possibilidade de ter uma vida melhor e sair do campo para vir para a cidade, que vai gerar outros problemas sociais, que vamos ver lá para frente. Expansão de rede rodoferroviária, como nós já vimos ainda há pouco, porque passar essa escoação, esse escoamento desse produto de dentro, né, correr todo esse escoamento dentro do interior para o litoral, para poder ir para a Europa, para os outros países que eles passam a negociar, ou até mesmo dentro do país, precisava de toda uma infraestrutura de transporte. Capital transferida para o Centro-Oeste, que foi Brasília. Integração do Centro-Oeste com o país, que a ideia era essa, que a partir que Brasília estivesse ali, ela ia poder integrar, né, por meio dela, por vias, todo o país. Essa era a ideia. Campo passa a ter tem as técnicas tradicionais e também passa a ter as técnicas modernas. Surge a monocultura da soja, do trigo, do arroz e do milho, né, nas áreas do sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Passa a desenvolver mais ainda essa parte agrícola do país. Tá difícil? Não tá não, moço. Tá difícil isso ali, ó. Até a próxima aula.